Atividade não. Olá, José Adir Marques de Carvalho, professor de matemática, enviando um vídeo para o concurso PSS 2023 da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. O tema escolhido, relações entre ângulos. Uma abordagem que já iniciamos agora no segundo trimestre, no nono ano do ensino fundamental. Então é bom destacar que até então eles estavam desenvolvendo a parte de álgebra, a parte de cálculos. Então voltando então agora com a geometria. Então foi solicitado inicialmente que os alunos tragam o lápis, a borracha, uma régua. Se tiver o compasso e o transferidor também seria interessante, porque nós vamos iniciar a aula fazendo alguns desenhos. Então eu vou pedir para que eles façam no quadro, eu vou fazer no quadro melhor, e os alunos façam em seus cadernos, ou até uma folha separada, se for o caso, uma folha sulfite, dos desenhos que eu vou realizar, vou fazendo aqui no quadro. Primeiramente, nós retomamos alguns conceitos que ele já tem, que é o caso de reta, plano, ponto, né? O espaço. Então, os alunos já têm esse conceito. Então, eu retomei o conceito de reta, num conjunto de infinitos pontos, o conceito de semi-reta, que você tem também infinitos pontos, mas tem uma origem, tem um início, um começo. Então a semi-reta passa por aquele ponto. E o conceito de segmento de reta, então mais concreto, onde você tem o início, o princípio e o fim. Então você tem o começo e o fim. Então é possível, por exemplo, no segmento de reta, efetuar medidas relativas ao comprimento, por exemplo, do segmento. Isso é muito importante porque você já passa por uma parte mais concreta, né? Mais concreta. Muito bem. Iniciamos colocando para os alunos uma composição de duas semirretas cruzando, né, num ponto comum, num vértice. Então, é essa abertura, né? Eu falei, a abertura, ou a região do espaço compreendido entre a abertura de duas semirretas, que tem a mesma origem, tem o mesmo vértice, então nós chamamos de ângulo. Então, lembrando, fiz aí uma recapitulação sobre os ângulos, né, de um modo geral, ângulos agudos, são menores que 90, especialmente o ângulo 90 graus, então é um ângulo muito importante. Então, destacando, então, pedi para que eles fizessem o desenho do ângulo reto, 90 graus, o ângulo de 180 graus. Isso é muito importante, porque eles têm essa dimensão. Então, o uso, por exemplo, do transferidor parece uma novidade, mas eles realmente não têm muita noção. Eu já expliquei várias vezes, olha, colocando, então, o zero do transferidor no vértice, né, e paralela a um dos lados, você consegue fazer a medida do ângulo em graus. Eu expliquei como representa o grau, etc. São conceitos que eles já tinham, mas é importante você retomar. Depois disso, um conceito que eu destaquei foi a bissetriz. Então, utilizando um compasso, pedi para que eles utilizassem um compasso, para traçar uma bissetriz, dividir o ângulo em duas partes congruentes. Lembrando mais uma vez que congruência significa mesma medida. Então a congruência é um termo bastante usado, você não pode falar dois ângulos são iguais. Não, eles não são iguais, eles têm a mesma medida. É importante destacar isso para o aluno. Outro cuidado que nós tomamos é em relação às duas retas paralelas, né? Duas retas paralelas sendo interceptadas por uma transversal, então formando vários ângulos e as denominações que a partir daí nós começamos a falar em
ângulos opostos pelo vértice, ângulos adjacentes, ângulos correspondentes. Então essa classificação, vou dando as diferenças, né, de cada um deles, mas principalmente o conceito de paralelas, de retas paralelas. Então eu trouxe umas fotos e apresentei em PowerPoint para eles, de uma fios elétricos, né, todos em paralelos, da ferrovia, né, da estrada ferroviária, onde há necessidade de que o paralelismo, né, a distância que separa as linhas do trem ou os fios numa rede de alta tensão tem que ser mantida constante. Então, constante, eles também teve que relembrar que constante é alguma coisa imutável, coisa que não muda, permanece a mesma sempre. Então, mostrando para eles esses casos da rede ferroviária e das linhas de eletrificação, e também, alguns casos, eu fiz uma pergunta assim para eles, muito simples. Será que os pneus de um carro normal, tanto traseiro quanto dianteiro, eles são paralelos ou não? Então, uma conclusão que eles chegaram, realmente tem que estar são paralelos, senão o desgaste do pneu seria totalmente diferente. Então, ele ia puxar para um lado para o outro. Então, eu me expliquei para o paralelo não é só essa questão do ângulo aqui ou do lado aqui, da reta. Você tem vários exemplos concretos que você pode passar para o aluno sobre o que é o paralelismo. É muito importante que esse conceito, tanto na construção, quanto nos móveis, são vários segmentos que possibilita você entender o significado de paralelo. Muito bem, depois de fazer essas colocações sobre os ângulos, né? Então as relações entre eles, né? Se eles têm a mesma medida, se eles são adjacentes, se você tem duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, né? Então, imagina duas ruas paralelas e cortando uma avenida, não cortando reto, mas cortando obliquamente. Então, formaria um sistema mais ou menos parecido com esse que a gente colocou. Aí, você classifica, você mostra para eles, por exemplo, os ângulos que estão na linha de baixo, na reta inferior, e os da reta superior. Quando ocuparem o mesmo espaço, então eles são chamados correspondentes. Quando eles têm o mesmo vértice, eles são chamados opostos pelo vértice e têm a mesma medida, mais uma vez, são congruentes. Além de considerar também os ângulos adjacentes, opostos pelo vértice, correspondentes, né, e outras denominações, por exemplo, alternos. Alternar está num lado e alternar do outro. Então pode ser internamente ou externamente os alternos. Essa alternação também é importante. Agora, é bom destacar que esse conceito de ângulo, né, é muito importante para o aluno, porque leva ao conhecimento de várias situações do cotidiano. Então é muito importante que o aluno, agora no segundo trimestre, né? Então se você considerar, evidentemente, que se você considera que o aluno nessa faixa de 14, 15 anos, é difícil você conseguir a atenção. Então ao professor compete muita criatividade. Ele tem que realmente buscar formas alternativas, né? Alguma notícia, alguma situação do dia a dia, para despertar a curiosidade, porque senão fica uma coisa vazia, fica uma coisa muito sem nexo, sem sentido para eles. Eu acho que o fundamental é que você busque situações reais, mas com criatividade. Você mostre para o aluno, você chama atenção, você consegue que ele entenda aquilo e que ele possa, a partir daí, compreender os objetivos inerentes à matéria. Ok? Muito obrigado.